Oi, tudo bem? Voltei aqui. Agora a gente vai fazer a explicação, né? Vou fazer a explicação para vocês da atividade de hoje de produção de texto, tá bom? Vamos lá rapidinho. Prestar bastante atenção pra gente conseguir fazer tudo bem feitinho. Então vamos lá, galera. Sempre prestando muita atenção aqui nessas informações no início do documento, tá? Meu e-mail tá aqui, as novas datas dos gabaritos. Aqui embaixo todos os links de todos os vídeos, tá bom? De explicação, de correção e tudo mais. Só lembrando que o gabarito por escrito da última lição de produção de texto tá aqui nesse mesmo documento. É o primeiro documento lá em cima, a primeira página, ok? Então, aqui são as orientações de sempre, né? Para cabeçalho. Nós vamos fazer uma produção de texto hoje, nós iremos fazer uma carta. Então, todos os alunos, imprimindo ou não, os que imprimem ou não, terão que fazer uma folhinha avulsa. E aqui eu coloquei um modelinho para vocês olharem, ok? Bom, esse daqui é o nosso texto de introdução. A gente já leu esse texto na sala e já fizemos a interpretação sobre ele. É o texto sobre é uma carta da Lex, né? Nós já lemos, vocês conhecem, mas vamos ler de novo para a gente poder ter conteúdo para poder fazer a nossa redação, certinho? Aqui de um lado ele está em inglês, do outro lado ele está em português, vocês vão lendo aí. Então, vamos lá. Imagine que, seguindo as sugestões de Lex, você e seus colegas queiram solicitar à direção da escola em que estudam a realização de atividades para ensinar aos alunos sobre diferentes tipos de deficiência que as pessoas podem ter. Com a ajuda do professor, você e seus colegas deverão escrever juntos a carta. Aí tem uma ressalva, tá? Como atividade do livro, teoricamente nós teríamos que fazer com os nossos colegas e comigo, né, com a professora. Mas a gente deu uma adaptada aí, ok? A gente vai fazer com os nossos familiares, pedir ajuda pro papai e pra mamãe aí, combinado? O que vocês têm que fazer aqui? Vocês vão escrever uma carta, muita atenção, não é o envelope, não é preenchimento de envelope. Vocês vão fazer a carta mesmo, tá? Qual que é o objetivo dessa carta? A carta da Alex foi para falar sobre algumas deficiências do priminho dela, o Hugo, que é deficiente auditivo, né? Mas, com essa carta, abriu um leque pra gente entender sobre como é importante a gente aprender os diferentes tipos de deficiência na escola. E é isso que você vai escrever para a diretora da nossa escola. Então, como que vocês vão fazer? Imagina que vocês vão escrever uma carta para Adriana ou para Larissa, ok? Que é a nossa diretora, ou o pessoal lá que faz parte da administração e da direção. O que vocês vão pedir nessa carta? Vocês vão pedir que elas coloquem na nossa grade, no nosso livro, que nós possamos fazer um projeto sobre esse assunto, sobre estudar mais sobre os diferentes tipos de deficiência. Tem vários tipos de deficiência, como a auditiva, a visual, a física, né? Então, era bom se nós soubéssemos um pouquinho sobre cada uma, né? Ia ampliar o nosso conhecimento e a gente ia conseguir lidar um pouquinho mais, né? Então, vocês vão escrever uma cartinha sobre isso. Colocando saudação, colocando destinatário. Destinatário a gente já sabe quem é, não é? A diretora da nossa escola, a Adriana ou a Larissa, não é? Então, a gente já sabe quem é o destinatário. O assunto a gente também já tem, que é queremos colocar mais atividades, né? Queremos saber mais sobre as diferentes deficiências, todas as deficiências, ok? Aí você vai escrever uma cartinha pedindo pra ela, bonitinho, não precisa ser muito extensa, não, 10 linhas dá, tá bom? Depois a despedida e a assinatura. Já fizemos carta, já estudamos isso, então acredito que não vai ser difícil, ok? Leiam as instruções aqui, ó, desse quadro, combinado? Depois que eu fiz a minha carta bonitinha, né? Sempre a lápis, viu, gente? Fiz a minha carta bonitinha, eu vou conferir para ver se eu coloquei todas as informações
necessárias nessa carta. Então, eu tenho esses critérios de revisão aí. Revisão é quando você olha novamente o seu trabalho, quando você revê, não é? Então, você vai pegar a sua cartinha e vai olhar para ela, ler novamente a sua cartinha, primeiramente para ver se tá tudo certinho, se você não errou nenhuma letrinha, se tiver dúvida, pergunta pra mamãe ou olha no dicionário, ok? Então, você vai dar uma lidinha e vai se fazer as seguintes perguntas. A carta apresenta indicação de local, data, nome e destinatário? Se você colocou tudo isso na sua carta, você vai lá e vai fazer um xizinho, ok? Combinado? As palavras foram escritas corretamente? Se todas estão escritas corretamente, você vai fazer um xizinho no sim. As letras maiúsculas e minúsculas foram usadas corretamente no início da frase, nos parágrafos? Se não, olha lá. Pode colocar a verdade aí nesse quadro, porque esse quadro vai mostrar para vocês quais as correções vocês devem fazer e quais coisas vocês devem olhar com mais atenção na cartinha de vocês, certinho? O próximo exercício é um texto também, leitura e interpretação, tá? Na verdade, é o texto que fala sobre uma brincadeira chamada boca de forno, né? Então, nós temos aí as instruções da brincadeira, né? Como é, quantos participantes são, vocês vão ler devagarzinho. E aqui embaixo a interpretação sobre ela, ok? Sobre os tipos de brincadeira, por que é importante ter regras, olha lá, ó. Várias perguntinhas aqui, ó. Agora, número 2, ó, depois que você lê o texto, agora se reúna com sua família e comentem por que para participar de uma brincadeira é importante ter regras. Por que você acha? Aqui, ó, na número 2, até mesmo os alunos que imprimem, como não tem linha aqui, é bom você colocar sua respostinha no papel, tá bom? Ainda que possam apresentar alguma limitação física, todas as crianças têm direito de brincar. Pensando nisso, o professor vai dividir a turma em grupos. Cada um deverá criar as regras para uma das crianças, para uma das seguintes brincadeiras e apresentar para a turma. Bom, nessa atual situação não tem como a gente fazer essa atividade com os nossos colegas na sala, mas façam em família, tá bom? Cria aí, pede pro irmão, pra mamãe, pra titia, inventar uma brincadeira e as regras da brincadeira. Se você inventou a brincadeira, você que vai escolher quais são as regras. Pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, pode brincar, pode jogar, pode ser qualquer tipo de brincadeira, de carta, de bola, de correr, de esconder, vocês que escolhem, ok? Vamos fazer essa atividadezinha aí com a nossa família por enquanto. Próximo exercício é um desafio. Vocês vão ver essas letrinhas aqui, ó, no quadro. Vão olhar as coordenadas aqui embaixo. 2A. Então, vocês vão procurar a letrinha que tá lá no 2A. É o E. Então, vocês vão escrever ela lá na linha. Para descobrir que modalidade é essa daqui, ó. Tá bom? O que eles estão jogando? Ó, são deficientes visuais, né? Então, depois você vai lá no 3B. Vai descobrir qual que é a outra. 3B, ó, pra eu tá indo errado. Vai lá na outra letrinha. 3B, aqui. Ok? E assim por diante até descobrir qual é o nome que tá escondido aqui nesse enigma. Combinado? Ah, pessoal, só um comentário. Para quem tá com folha avulsa, coloca só aqui, ó, a respostinha, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só a respostinha aqui, certo? Então, tá bom, vamos lá. Agora, nós temos aqui o conceito, né, a explicação de um novo gênero textual. Pro já comentou com vocês que gênero, existem vários gêneros de texto, né? Carta, receita, bilhete, manual, vários tipos de gênero. Gênero é o tipo, é como se fosse a estrutura de um texto, ok? Inclusive aqui, pessoal, né, nesse papel,
Tá faltando um errinho, porque o gênero tem acentinho circunflexo, tá bom? Então, coloquem aí se vocês forem imprimir, combinado? Enfim, a receita é uma coisa que a mamãe vai poder explicar bem, ou a vovó, e a gente também já tem mais ou menos uma noção do que é. Só que a gente precisa prestar atenção que nas receitas, normalmente, nós temos alguns critérios, igual a gente tem na carta, tá bom? Tem algumas regras que a gente tem que seguir para poder escrever uma receita. Quando a gente escreve a carta, a gente tem que colocar data, local, saudação, destinatário, assinatura, não tem? Para ser uma carta, a gente tem que seguir essas regras. Já para fazer uma receita, a gente também tem que obedecer essa estrutura. E olha como que é essa estrutura aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Deixei já prontinho aberto pra vocês. Olha lá, ó. Vamos ler essa estrutura? A receita é utilizada pelas pessoas para realizar um alimento. É um texto escrito com. Na verdade, as receitas não são só para alimentos, também existem receitas para fabricar outras coisas, para fazer massinha, para fazer outros objetos ou reciclagem, no caso, fazer papel reciclado. Então, existem outros tipos de receita, mas a maioria é para fazer alimento, alguma coisa para a gente se alimentar, para a gente comer, tá bom? Mas para eu fazer qualquer tipo de receita, seja ela de alimento ou não, eu tenho que sempre pôr título, sempre o título da receita, o nome da minha receita. Eu sempre tenho que colocar o ingrediente, o que eu vou usar para fazer aquela receita. Eu sempre tenho que colocar a quantidade desses ingredientes. Não adianta nada eu colocar o ingrediente lá e eu não saber a quantidade e desandar toda a minha receita. Eu tenho que colocar o modo de fazer. Muita gente recorre às receitas porque às vezes não sabe fazer certos alimentos, né? E aí vai lá, procura na internet, acha uma receitinha e faz uma comida, ó, respeitando tudo isso aqui, ó, a quantidade dos ingredientes, tá bom? Depois da quantidade, tem o modo de preparo. Aí ele vai te ensinar, etapa por etapa, como que faz aquele alimento. Como se faz a receita. E por último, aqui já tem uma setinha, né? O tempo de preparo. Então, para eu poder fazer uma receita, eu jamais posso esquecer de colocar esses itens aqui. Se eu colocar, olha aqui, vou mostrar no desenho agora para vocês. Se eu colocar o título, só um minuto. Se eu colocar o título aqui, ó. Veja lá. Se eu colocar o título, bolo de fubá da vovó Maria. Esse é o título da minha receita. É o que eu vou fazer, um bolo de fubá. Mas eu não colocar os ingredientes, como que eu vou fazer o bolo da vovó Maria? Não tem jeito. Então, a ordem é sempre essa aqui. Título, ingredientes, aí eles sempre vêm listados, ó. Tá vendo? Um embaixo do outro. É essa a estrutura. Modo de preparo. E embaixo do modo de preparo, você pode colocar o passo a passo de como faz essa receita. Ok? Tá curioso? Olha nas embalagens, normalmente, embalagens de leite condensado, embalagens de gelatina. Alguns produtos vêm com receitinhas atrás das embalagens. Vocês podem dar uma olhadinha lá e guardar e usar ou guardar essas receitas como exemplo para na hora que a gente precisar produzir uma, ok? Então, uma vez explicado o que é uma receita, né? Aqui nós temos os exercícios, nós teremos que ler aqui, questão por questão, e responder. Olha lá, acompanhe a leitura que o professor fará de uma receita bem apetitosa. Como a Pro não vai estar aí, né? Vou ler para vocês rapidinho, vamos lá? Acho que dá tempo, tá acabando. Biscoitinho para o chá. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. 1 ovo. 3/4, a Pro não enxerga. Não, 1,5 xícaras de açúcar. 150 gramas de manteiga sem sal.
1 colher de sopa de suco de limão, açúcar para polvilhar. Modo de preparar ou modo de preparo, né? Normalmente vem essas duas maneiras nas receitas. Coloque a farinha de trigo, o açúcar, o ovo, a manteiga e o suco de limão em uma tigela e amasse bem com as mãos até formar uma massa uniforme, ou seja, uma massa que esteja por igual, por inteira, lisinha. Se quiser, use batedeira. Em seguida, coloque a massa no saco de confeitar e faça cubinhos. Cobrinhas, né? Não são cubinhos. Leve ao forno pré-aquecido por 8 minutos. Retire do forno e corte com uma faquinha. Polvilhe açúcar e pronto. Olha lá. Vamos ver as perguntas agora sobre essa receita? Número 2. Se o texto tivesse apenas a quantidade de cada ingrediente necessário, deixa para eu ler de novo, peraí. Se o texto tivesse apenas a quantidade de cada ingrediente necessário, mas não apresentasse o modo de preparo, seria possível fazer essa receita? Se eu só tivesse o ingrediente, mas não soubesse como fazer, daria certo? Se não tivesse escrito lá, ó, essa parte aqui, ó, se ela não existisse, eu ia saber todos esses detalhes? Seria fácil? Eu conseguiria? Sim ou não? Lembrando que aqui nós temos, ó, 2 pontos de interrogação, né, ó. Peraí que não pegou. 2 pontos. Olha aqui, ó, nós temos 2 pontos de interrogação. Então, são 2 perguntas. Então, se tem 2 perguntas, são 2 respostas. Conseguiria fazer? Seria possível fazer a receita? Sim ou não? E por quê? Ah, porque eu não ia saber o quê? Ah, porque eu saberia o quê? Ok? Coloca pra mim. Número 2. Se o texto tivesse apenas quantidade de cada ingrediente necessário, mas não apresentasse o modo de preparo, seria possível fazer a receita? Por quê? E tá repetido aqui, ó. Aproveite e tirar essa daqui. Essa aqui tá repetidinha. Vou tirar, ok? Lá no documento que vocês vão receber já vai estar sendo. Combinado? Então, desconsidera essa, vamos para a terceira. Identifique na frase a seguir o espaço correto entre a palavra usando lápis de cor vermelho. Depois, reescreva a frase aplicando os espaços corretamente. Olha lá, ó. Vou ler novamente para vocês. Só um minutinho, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Na número 3, a gente vai ter que dar uma observada na escrita dessas palavrinhas aqui. Se você notar com muita atenção, tem algumas que estão coladinhas, ó. Que elas deveriam ter alguns espacinhos, ó. E elas não têm. O que vocês vão fazer? Vão separar essas palavrinhas que estão grudadas com um lápis vermelho. E depois que vocês dividirem essas palavrinhas, vocês vão reescrever aqui, ó, nessas linhas, ok? É só ler com bastante atenção que você vai perceber que tem algumas palavrinhas, ó, que precisam ser separadas. Estão muito grudadinhas, ok? Continuando as atividades sobre receita, para a gente ficar craque, temos aqui uma curiosidade, aqui deste lado. Temos uma curiosidade, leiam com atenção. E lá embaixo mais alguns exercícios. Nesse exercício, vocês vão precisar aqui, fazer o seguinte. Peraí, deixa eu ver se consegue abaixar. Ih, não tá indo. Vamos lá. Vocês vão precisar fazer aqui. Ih, tá apagando. Vamos, cursor, ajuda pro. Aí, consegui, vamos lá. Releia a receita e complete a lista de ingredientes escrevendo com letra cursiva as palavras que faltam. Para isso, use os modelos do quadro. Então, ó, é o seguinte, você vai usar esses desenhos aqui, vai escrever esses desenhos com letra cursiva. Atenção,
Os alunos que ainda não usam letra cursiva não tem necessidade, ok? Pode escrever com a letrinha de imprensa mesmo, combinado? Esses aluninhos já estão avisados, a Pro já conversou com eles, tá? Os que ainda estão treinando, ainda tem muito tempo para treinar, não precisa ficar ansioso. Então, vocês vão ver aqui, ó, e vão tentar completar. Pede ajuda da mamãe aí, ó. 2 xícaras de chá de manteiga. A gente usa xícara para medir manteiga? 2 xícaras de ovo? 2 xícaras de colher? Ou 2 xícaras de... Olha aqui, ó, isso aqui é um trigo, ó. É do trigo que se faz a farinha. Então, será que é 2 xícaras de chá de farinha de trigo? Talvez. Aí, depois, o que será? Vai fazendo os testes e depois vai fazendo a eliminação, tá bom? Vocês podem ir testando para ver qual que serve. Já pus colher? Risco. Já pus ovo? Risco. E o que sobrar a gente vai vendo, vai fazendo os testezinhos, ok? Fácil, fácil, fácil. Próximo exercício é sobre pontuação. Já vimos também, já sabemos também. Então, leia a frase a seguir. Misture os ingredientes com as mãos. Tá vendo esse quadradinho aqui? Eu vou ter que colocar a pontuação correta que se coloca numa frase como essa. Eu ponho exclamação, eu ponho interrogação, eu ponho ponto final, eu ponho vírgula. Qual será que daria certo aqui para essa frase aqui? Os alunos que fazem em folha avulsa, por favor, copiem a frase inteira e só acrescentem ao final, e também acrescentem ao final, né, a pontuação que vocês acham que é correta, certo? Ah, tá aqui as opções ainda, ó, você tem essas opções para poder escolher ali em cima, ó. Qual que é qual? Muito fácil, tá bom? Nem pergunta pra mamãe que vocês já estão craques aí, fizemos várias brincadeiras sobre isso. E os nossos últimos exercícios são com palavras com T de telhado, de teto e D de dedo. Então, são palavras que, quando nós falamos, elas são extremamente fáceis de se confundir, né? Então, esse tipo de atividade aqui é de treino, tá bom? Pra gente não confundir na hora de falar e na hora de escrever, tá bom? Então, isso aqui é uma atividade de treino. Letra A, número 6, aliás, vamos brincar um pouco? Responda as adivinhas a seguir, utilizando as palavras do quadro. Escreva sua resposta com letra cursiva. Novamente, um adendo. Novamente uma observação. Quem a professora já conversou, tá bom? Não tem a necessidade de usar a letra cursiva, certo? Então, vamos lá. O que é o que é? Ao nascer, sou bem verdinho, mas quando amadureço, fico vermelhinho. É o tomate, o damasco ou doce? O que é o que é? Sou com o contrário do salgado e todo mundo me adora. Eu amo. Eu já sei o que é. Letra C. O que é o que é? Sou parecido com um pêssego, mas menor que ele. Preferem me comer quando estou seco e sou muito consumido em forma de geleia. Eu também adoro essa daí, viu? Tá fácil, não tá? Aí, aqui nós temos a número 7. Agora, leia as palavras do quadro abaixo. Releia as palavras do quadro abaixo. Então, nós temos aqui, né, esse quadrinho com 2 frutas, né? Tomate é fruta também. É fruto, né? Letra A. Escreva a letra inicial, a primeira letra de cada palavra. Qual que é a primeira letra desse desenho? Qual que é a primeira letra desse desenho? Ok? Pronuncie em voz alta o nome de cada uma dessas letras. O que você percebe de diferente no momento de pronunciá-las?
comente com professores e com os colegas. Pegue algumas palavras com T e D e faça uma brincadeira aí com a mamãe e com o papai. Tente falar elas bem rapidinho, bem rapidinho. Teto, dedo, tomate, damasco, para vocês verem a dificuldade que é de pronunciar bonitinho. Falem bem alto, procurem outras palavras, pesquisem outras palavras. Se tiver com um tempinho aí sem nada para fazer, entediado, pega uma revistinha e procura palavras com T e D, recorta e cola numa folhinha, depois você entrega para a Pro, vai dar certinho do mesmo jeito, tá bom? Porque essas palavrinhas, na verdade, a gente só grava com prática, com o hábito de usar sempre, ok? Então, vamos lá. Na número 8, ligue cada palavra à letra que completa. Em seguida, escreva a letra na lacuna. Quem está com folhinha avulsa vai copiar a palavra inteira. Já encaixa lá, ó. Descobre qual que é a palavrinha. Descobriu, põe resposta lá na sua folhinha e escreve a palavrinha inteira, ok? Quem vai imprimir é só colocar a letra aqui e depois ligar, ok? Então, olha lá. Ato dá certo com T ou vai dar mais certo com D. É só a gente fazer o teste. Tá na dúvida, faz o teste. Olha lá. É dato ou tato? Você já ouviu falar em dato alguma vez na sua vida? Eu nunca ouvi essa palavra. Sem querer dar dicas, ok? E aí você vai fazendo o teste com as outras também. Olha lá, ó. É doce, ó. Se eu pôr o D, se eu colocar o D aqui, é doce ou tosse? Não confunda com tosse, que é com 2 S, viu? Prestem muita atenção. E aí vocês vão fazendo, combinado? E a nossa última atividade é uma cruzadinha, né? Sobre a carta, o gênero carta, que a gente já conhece, já sabe de cor e já tá craque. Então, aqui tá os nominhos, ó, dentro do quadro. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Aqui estão o quadrinho. Vocês vão colocar essas palavrinhas aqui dentro. Lembrando que tem que seguir essas perguntinhas aqui. Número 1, número 2, número 3. Olha aqui, ó. Lembrando que a resposta da número 1 vai lá no quadrinho número 1. A resposta da número 2 vai lá no quadrinho número 2. Então, vamos tentar fazer uma só pra gente encerrar? Usamos um gênero textual quando queremos nos comunicar por escrito, com os amigos ou familiares que estão longe de nós. Qual que é o gênero textual que a gente usa aí por escrito para se comunicar com os colegas? Por escrito à mão, no papel. Tá um nominho lá em cima, tá bom? Muito fácil. Escreveu o nominho, risca para não se perder, tá bom? Conta as letrinhas, presta atenção para ver se não esqueceu de pôr alguma letrinha no lugar, para não ficar aí depois batendo a cabeça e achando que fez errado. Combinado? E foi isso a nossa aulinha hoje sobre carta e receita. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tirado qualquer dúvida, tá bom? Qualquer coisa eu vou estar no chat, qualquer coisa eu estou no e-mail, qualquer coisa eu estou aqui. Só chamar, fazer um sinal de fogo aí que a Pro corre pra ajudar vocês, tá bom? Beijo, 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 façam com atenção, tô com saudade, até breve. Até breve.